Olá, bom dia, graça e paz a todos. Aqui quem está do outro lado da imagem, aqui nessa gravação do programa da Igreja Águas Curadoras, Carlos Siqueira e minha esposa Márcia Cristina. Nós estamos aqui a pedido do pastor Cláudio para trazer uma palavra nesse encerramento de ano, né? Que foi um ano de bênção para todos nós e para você que está também assistindo, que vai chegar, vai assistir agora ou vai ver depois. Fique na presença de Deus, busquem a face de Deus, que Deus tem muita coisa para nós nesse dia de hoje. Vamos iniciar esse culto em nome do Senhor Jesus, para que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Ele disse: se não tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o teu Espírito Santo faria presente entre nós. Então, sendo hoje dia 31 de dezembro, o último dia do ano, um dia que se completa também mais um ciclo na história mundial, no universo, também fecha na nossa vida um novo ciclo. Então, pedimos a guia do Espírito Santo, que Ele nos permita trazer a Tua Palavra, que Ele nos use segundo a vontade dEle. Hoje também é um dia para nós refletirmos sobre todos os dias, né? Não só hoje, como todos os dias da nossa vida, e sermos gratos ao Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas, o único Deus vivo. Então, por se tratar mais uma vez um dia especial, nada mais justo que nós façamos um agradecimento. Vamos todos, na presença de Deus, orarmos. Feche os seus olhos, busque teu coração a Deus. Vamos clamar a Deus para que o Senhor nos abençoe em tudo e nos dirija em tudo. Glorioso Deus, eterno Pai, que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos encontramos aqui, Senhor, na tua presença, invocamos o teu Espírito Santo para que ele seja atuante, que ele possa nos ensinar, nos instruir tudo sobre a tua palavra, o teu querer na nossa vida, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, pedimos perdão por todos os nossos pecados, Senhor, por pensamentos, atos e palavras, Senhor. E também, no nome do Senhor Jesus, repreendemos toda obra que não provém de ti, toda obra que seja contrária à tua obra na terra, Senhor, que impede que a tua palavra seja pregada. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa todos que estão do outro lado ouvindo, vai ouvir, Senhor, também essa mensagem, porque a palavra não é minha, a palavra é tua, Senhor. E isso traz um grande conforto para nós e não nos deixe por nada, Senhor. Cuida de nós até o último dia, porque aguardamos a vida do teu Filho amado Jesus. E nessa, como uma oração, Senhor, muito simples, mas eu creio que teu Espírito nos faz presente entre nós, Senhor. Ajuda nós em tudo, toma nós nas tuas mãos e nos capacite sempre, Pai. Te damos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por se tratar de um dia especial, dando continuidade, para mim é a primeira vez que eu faço isso, para mim é uma coisa inédita, então também eu vou colocar um louvor inédito, que somente algumas pessoas ouviram isso. Há 30 anos atrás eu tinha uma banda evangélica, eu tinha um compromisso um propósito, né, de fazer evangelização, e nós gravamos um louvor que a letra foi o Senhor Jesus que escreveu, o Espírito Santo que inspirou. Nós só fizemos a obra de tocar e louvar. Então é uma coisa inédita. Então, e foi tudo de primeira, assim, tudo sem ensaio, sem nada. O Renato foi escrevendo a harmonia num papel de pão, o Ronaldo já foi decorando o louvor, a letra do louvor. Chegou na hora, o Renato passou para o produtor do estúdio a harmonia e saiu de primeira. E foi uma coisa gloriosa, porque não teve nenhum retoque, foi uma coisa inédita, assim, foi a primeira passagem. E uma coisa que foi interessante foi que o dono do estúdio, nosso amigo lá, ele era meio espírita, assim, nunca tinha gravado ninguém evangélico nessa parte, né? Mas depois que a gente gravou a primeira vez, assim, na tirada, assim, ele começava a pôr o fone, tirar o fone, pôr um fone, tirar, né? Daí ele falou: santo Deus, eu nunca vi um negócio desse. Tinha umas 8 pessoas cantando com você no fundo. Daí ele começou a chorar, e daí nós entendemos que Deus tinha mandado um anjo ali, os anjos, para nos auxiliar em tudo, porque a nossa capacidade era muito limitada. Então fica também
esse louvor inédito para que você ouça. Ninguém ouviu, é o Pai Nosso em inglês. Então curtam isso, dê glórias a Deus, vai aparecer na tela o louvor se você puder acompanhar. E eu gostaria que você espalhasse isso, para que no mundo de crise como está hoje, pós-pandemia, início de guerra, a pessoa possa lembrar do Pai Nosso que está no céu. Amados irmãos e irmãs, como se trata de um culto, vamos fazer segundo conforme a palavra nos ensina. Então vamos também fazer a parte dos dízimos e das ofertas que está dentro da palavra. Eu não tenho esse costume de falar sobre dízimos e ofertas, porque devido aos escândalos que acontecem dia a dia, por causa do dinheiro, da depravação que estão acontecendo no meio cristão, as pessoas que não estão entendendo, mas está na palavra, o Senhor disse que não veio mudar a lei. Então, o dízimo faz parte do culto, para mantimento na casa de oração. Então, prepare o seu dízimo, sua oferta, ore a Deus conosco e também você faça segundo a vontade do teu coração, tá? Se eu fosse contar testemunho a respeito disso, da fidelidade, na parte a respeito do dízimo, eu ia gastar horas e horas, né? Eu poderia contar inúmeros testemunhos aqui, mas fica nessa parte. Então, vamos orar a Deus nessa parte também. Glorioso Deus e eterno, em nome do teu Filho amado Jesus, mais uma vez, Senhor, abençoa todo aquele que vai contribuir na tua obra, Senhor. Todo aquele que colocou uma oferta especial, que separou o dízimo, Senhor, coloca no coração dele a tua vontade, Senhor, que ele possa contribuir com amor na tua obra, Senhor, para que seja sustento, Senhor, da tua obra na terra, Pai. Tudo isso nós te pedimos e abençoa grandemente, Senhor,
a todo aquele que vai contribuir, aquele que não pôde contribuir também, Senhor. Abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu falei, se eu fosse contar, eu ficaria dias contando as obras que o Senhor fez a respeito dos dízimos, né? Mas não foi eu dei o dízimo e o Senhor não tem obrigação de devolver nada para mim. É só uma forma de ser grato a Deus. Então, eu vou contar só uma obra só. Uma parte da minha vida, eu fiquei muito provado na parte financeira, minha filha estava doente, tudo. E foi gastando e eu ia trabalhar de carro, né? Então, chegou na metade do mês, assim, eu fui abastecer o carro ali no ponteiro do meu carro, assim, combustível. Tava bem na reserva, acho que dava para andar uns 10 quarteirões, mais ou menos, só. Né? Só como eu sou servo de Deus, eu não posso faltar do trabalho, que foi ele que quebrou a porta também, né? Então, eu tinha R$5 na minha carteira. Eu cheguei no posto, assim, bem escondidinho, com vergonha, assim, do frentista, né? Eu abri o tanque para ele, nem deixei ele ver nada, eu abri o tanque, assim, né? Para ele não saber que estava vazio, né? Daí ele pegou assim, eu falei para ele assim, ó, coloque R$5, mas eu não sei se vai caber, né? Falei assim para ele, de vergonha, que por R$5 dava para pôr, na época ainda, acho que custava, dava para pôr 1,5 litro mais ou menos. E aí ele pegou, ele foi colocar assim, ele colocou, ele falou assim, nossa moço, tá cheio mesmo, ainda nem deu R$5. Então isso foi uma obra que Deus fez, eu acredito, por causa da obra que Deus faz no coração da gente, de colaborar no dízimo, nas ofertas, de acordo com a necessidade da igreja. E eu lembro até hoje que eu andei 15 dias, para baixo, para cima, assim, congregava de noite, à tarde, no sábado, domingo, e não parava, né? E daí foi passando os dias, o ponteiro não abaixava. E daí, quando foi chegando perto, no final do mês que eu ia receber, né, eu peguei e falei, vou trabalhar, hoje vou trabalhar. O ponteiro já estava colando de novo lá, a reserva lá. Falei, vou colocar 5 de novo, né? Por 5. Taquei 5, falei, ô Senhor, né? Porque o Senhor sabe que eu vou pôr aqui, né? O Senhor faz de novo. Eu fui trabalhar, quando voltei, faltavam uns 5, 6 quarteirões para chegar no posto, acabou o combustível. Daí o Senhor fez eu lembrar que Ele já tinha provido na minha conta, que meu salário já estava de volta. Então, eu acredito que dessa forma, Deus faz muita coisa. Quando você é fiel a Deus, Ele é mais fiel ainda. E for contar, Deus é bom demais, né? E outra vez também, do dízimo. Eu trabalhava numa empresa e eu fui demitido, né? Sem justa causa, porque cristão não entra em confusão, não tem nada. E o dono da empresa pediu para que fizesse um relatório para mandar para uma empresa que comprou uns equipamentos lá. Só que eu fazia 3 anos que eu estava na empresa e a peça foi vendida há 4 anos e meio, né? Ele veio pedir para mim fazer um relatório. Eu falei, mas como é que eu vou fazer uma coisa que eu não sei? Eu não estava aqui. A pessoa que trabalhava aqui antes fazia tudo de qualquer jeito, né? Por isso que eu estou aqui. E eu não vou fazer esse relatório para você. Se quiser, eu vou lá na empresa de novo, tento fazer do que dá, né? Mas eu fazer o relatório não vou fazer. E ele falou para mim, mas eu pago você para você trabalhar. Eu falei, você paga para mim trabalhar. É isso que eu faço um dia aqui, desde a hora que eu entro, a hora que eu saio. Mas não fazer essas falcatruas que você fica fazendo, porque deixou de fazer, agora vai fazer uma coisa que eu não sei. Sou testemunho do que eu vejo e ouço, e não do que os outros pensam, que falam, que eu não vou fazer. Ele falou, então eu mando você embora. Eu falei, se tiver que mandar embora, pode mandar. Só que eram 4 donos, né? E ele foi falar com o dono lá, com os outros donos que iam mandar embora, porque discutiu comigo, não sei o que tem. Eu fiquei tão furioso, né? Eu falei, pode mandar embora então. Se você tiver mais de 5%, você manda. Se você não tiver, você vai voltar com a cara abaixada de vergonha. Ele foi lá falar com os donos falou, não, o Carlos é um ótimo profissional, ele não vai mandar ele embora. Daí eu fiquei tão furioso também, né? Eu dei uma pisada de bola, né? Eu falei assim, eu acho que você tem 2% só, nem 5% você tem. Daí ele pegou e deu um murro na porta, lá quebrou até os vidros da porta. Daí os outros donos vieram falar comigo e pediu para que eu ficasse lá o tempo que eles necessitassem, até que eu arrumasse outra pessoa para ficar no lugar, porque já tinha acabado o ambiente.
Eu fiquei ali, eu arrumei um outro profissional para trabalhar no meu lugar, e assim Deus permitiu que eu saísse. Só que na época eu tinha que precisar comprar um carro também, daí eu peguei e recebi tudo que eu tinha, comprei um carro de alguns anos só, e separei o dízimo, daí o que sobrou, dá para comprar uma caixa de leite só. Dá para comprar só uma caixa de leite. E minha filhinha tinha 3 anos, 4 anos no máximo. Daí eu fiquei meio assim, temeroso, né? Porque minha esposa, ela não era convertida ainda, não entendia, mas nunca foi contra eu servir a Deus, né? Então, daí ela me pegou, eu falei para ela, fui comentar com ela, né? Que eu ia acertar o dízimo depois, só depois que eu arrumasse o outro serviço, né? E daí eu fiquei surpreso com a resposta dela, né? Porque ela falou, você sempre foi fiel a Deus, agora que está nessa condição, você vai pular para trás, né? Então, para mim foi uma coisa espantosa, porque a fé dela despertou, acordou eu da minha fraqueza, né? Então, eu peguei, separei o dinheiro, tudo, a quantia, coloquei no envelope, levei para o pastor orou, isso eu acho que era uma quinta ou sexta-feira, né? Daí eu pensei, daí segunda-feira eu faço o currículo e vou procurar emprego, né? Daí chegou na segunda-feira de manhã, levantei cedo, preparei para sair. Quando fui sair, meu pai chegou. Falou assim, ó, onde você vai indo? Falei, vou procurar, vou entregar uns currículos. Não precisa não, porque ligaram, ficaram sabendo que você saiu da empresa. Essa empresa chamou para você ir lá hoje, lá para você começar a trabalhar já. Então eu vi que Deus não deixou faltar nada para nós. Ele cuida de nós e foi uma bênção na minha vida também, né? Deus nunca faltou e eu mantenho a fidelidade a Deus sempre, porque a palavra diz, né, em Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no teu campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, dessa forma que eu creio, sempre fui assim, minha esposa aprendeu vendo o resultado que Deus fazia conosco, né? Então, eu penso assim, se você não é dizimista, se você não entende das ofertas da casa de Deus, eu penso assim, para cuidar do seu corpo, você tem um médico, e você paga plano de saúde, paga uma consulta, tal coisa assim. Então, para mim é como se fosse acertando a minha parte com o dízimo na casa do Senhor, como se fosse um plano de saúde, só que não do meu corpo, mas sim da minha alma, porque o pastor, o líder da igreja que vai tomar conta da sua alma. Então, o médico toma conta até o dia que você morrer. Depois que você morrer, acabou. O pastor, ele já vai tomar conta depois da sua morte, aonde ele vai te encaminhar. Então esse é o propósito que eu entendo da forma do dízimo. Então eu sempre fui fiel a Deus. Agora, se você quer tentar saber como é que é só praticando. Não adianta você pegar uma maçã na mão e saber se ela está doce, ou se está azeda, se está estragada, se você não morder. Então fica nessa parte para vocês. Em nome do Senhor Jesus, agradeço pela fidelidade no dízimo que Ele tem mantido na minha casa, para a casa de oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, continuando, né? Quando o pastor Cláudio me pediu para nós trazermos uma palavra, eu e minha esposa, nós dissemos que ia orarmos a Deus e se Deus desse alguma coisa, a gente ia fazer, né? Porque o meu ministério, na verdade, o meu dom assim, não é de pregar a palavra. O meu dom é louvar. Eu toco instrumento, toco bateria e tal, outros instrumentos também, né? Mas como ele pediu, a gente orou a Deus, Deus confirmou, então a gente sentiu de fazer. Não é costumeiro você me ver fazendo isso, não é meu dom, eu não tenho esse dom de pregar amável, blá, blá, blá. Eu sou curto e grosso nas coisas. Dessa forma que eu falo do amor de Jesus, da forma que eu evangelizo, e isso, quem me deu essa maneira de ser foi o próprio Deus. Então, meu espírito age dessa maneira. Mas o Espírito Santo disse que na palavra que devemos ser agradecidos a Deus.
Então, quando o Senhor falou a palavra comigo, Ele confirmou que seria a palavra da crucificação. Eu não entendi muito, entendeu? Crucificação foi um agradecimento, morrendo na cruz, né? Daí eu fui ler a palavra e comecei a ler, o Senhor foi falando comigo, porque a palavra para nós, a palavra de Deus, ela que nos conforta, ela que é a nossa mãe. O Pai é Deus e a mãe é a palavra que nos ensina, nos doutrina, né? Então, a palavra de Deus é a Bíblia, estou dizendo, que é um livro escrito para muçulmano, para judeu, para budista, é um livro para todos os povos na terra, entendeu? E eu vejo a Bíblia como se fosse, na verdade, não como se fosse, na verdade é um testamento. Testamento é um documento que Deus deixa para que os filhos herdeiros tenham direito à herança. É o mesmo documento que o pai deixa para a família, para doar as coisas que o filho tem direito. Então, dessa forma que eu vejo. Então, dessa forma também, a Bíblia que é um livro de fé. Ou você acredita ou não tem opção. Não adianta tirar partes que vale a pena para mim. Não é um livro de autoconselho, blá blá blá. É a palavra de Deus, entendeu? Porque se for ficar questionando essa coisa, quem foi que escreveu lá atrás, não tinha isso aqui, blá blá blá, cheio de história, esquece o papo. É um livro de fé. Ou você crê ou não crê. E está escrito lá no começo já. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Notem que nessa frase vem um ponto final depois disso. Não tem que ficar discutindo se ele fez em 2 dias, 3 dias, 6 dias, se ele fez o que ele começou a fazer primeiro. O importante é o que você crê. Ou crê em tudo, ou crê em nada. Não adianta ficar pegando partes para confortar a sua alma, para confortar a sua vida e ficar duvidando das coisas. É tudo ou nada. Não tem essa, se existiu Adão e Eva ou não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois disso tem um ponto final. Acabou a discussão. Esse é o ponto. Mas vamos para a palavra que o Senhor me deu, que eu gostaria que vocês entendessem. Porque são coisas que já aconteceram, que acontece hoje e vai acontecer amanhã. Vamos para a palavra. O que o Senhor me deu foi a crucificação, Lucas 23, 33 em diante. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui, nessa palavra. Agora vamos ver o que o Senhor tem para nos dar. Oramos a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, que estás nos céus. Essa é a tua palavra, Senhor, palavra viva. Então, Senhor, que não seja nada de mim, mas que seja de tu, para quem o Senhor quer que as pessoas entendam, para que ela precisa ouvir a tua palavra, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Retira de mim todo eu. Apareça tu pelo teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, a quem te peço. Amém e amém. Então, irmãos, na verdade, quando eu li essa palavra, uma palavra que todo mundo conhece, sabe, tudo que estava acontecendo com Jesus Cristo já estava descrito no livro de Zacarias, que ele seria colocado no madeiro, que ele seria colocado junto dos malfeitores e que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Todos nós já conhecemos essa parte da palavra da Bíblia, porque é ela que foi a nossa salvação, a morte de Jesus Cristo na cruz. Mas na verdade, sim, o
que chamou a atenção foi nesses versículos dos malfeitores. Um blasfemava porque estava acostumado já a ouvir as coisas desse mundo. E a misericórdia chegou para os dois, só que um aceitou e o outro não. É o que está acontecendo hoje. Nas igrejas, a verdade não está sendo pregada como deveria. Hoje nós estamos vendo apenas a prosperidade. Certamente com certeza até profanando a palavra de Deus, trocando por coisas imundas, trazendo, em vez de levar a igreja, a palavra para fora, está trazendo o mundo para dentro da igreja. É isso que o Senhor tocou no meu coração. Para quem que você está dando ouvido hoje? Quem é que está, quem está pregando a palavra? Está dentro das Escrituras, tem que se cumprir o temor de Deus? É isso que o Senhor falou comigo, porque eu vejo hoje as igrejas falando de prosperidade, casa, carro, esquece o principal que vem depois da nossa morte. A palavra diz que tem promessas para nós, e as igrejas hoje estão oferecendo o que foi oferecido para Cristo no deserto. Satanás ofereceu para ele: te darei tudo se prostrado me adorares. É isso que se quer? Ou se quer a promessa que Jesus fez? Buscai primeiro o meu reino, a tua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Escolhe, a decisão é sua. A mesma decisão que teve na cruz dos dois, a opção foi de um. É isso que você escolhe, porque Jesus Cristo tinha como Salvador, talvez ele tivesse a obrigação de falar: vocês dois aí, acorda aí, mano, vamos pro céu aí, vocês estão morrendo. Mas ele é educado e deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Ele não escolheu salvar cada um independente. Não, aquele que bate a porta e ele abre. Ele é educado. Nosso Senhor, ele é educado demais. Ele quer que você toque, que você chame ele, que você busque ele. E a opção é sua. Então, veja para onde que você está indo, a que porta que você está batendo. Porque ele não é como o adversário que chega na sua casa e arrebenta a porta e vai fazendo um estrago. Ele é educado, a opção é sua. Ele convida você. Bater a porta, se você chamá-lo, ele não vai invadir sua vida. Porque ele tinha opção. Mas como aquele que aceitou, que certamente ouviu, nem foi uma pregação, ouviu na cadeia pelo julgamento que teve. Esse é o Filho de Deus, está se julgando o Filho de Deus, ele creu nisso. E a misericórdia dele alcançou. Então, tome cuidado com o que vocês estão ouvindo na palavra, o que vocês estão orando, com quem você está caminhando, porque tudo isso é passageiro. E a palavra de Deus está se cumprindo. Terremotos, águas nascendo no deserto, pai contra filho, filho contra pai, um monte de guerra acontecendo. Então, a palavra se cumpre, é uma palavra viva, ela tem um escritor, um autor, que criou o universo. Ele está preocupado com a sua salvação. E hoje as igrejas não pregam mais arrependimento, o temor a Deus, só coisas fúteis. Você vai para uma igreja hoje, você vê lá aquele palco enorme, iluminação, máquina de fumaça, telão, um monte de coisa. O que tem que funcionar é a palavra. A palavra tem que trazer vida para você. Se ela não confronta a tua vida, não mostra os seus erros, você está fazendo o quê? Vai para o teatro, vai para um show. Se é isso que se quer, ver coisa maravilhosa, a pirotecnia, você está no lugar errado. Então, busque a palavra de Deus para saber. Busque os servos de Deus que pregam a verdade ainda. Aquele que te afronta, que o Espírito convence você que você é um pecador. Essa é a palavra que Deus foi falando comigo. E Deus tem misericórdia, como teve do que estava na cruz, que creu. O que o Senhor fez para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. E você faz luxo para ouvir a palavra, entender, um puxão de orelha. É isso que você vai buscar na igreja? Carro, casa, trabalho, viagens. Isso aqui é tudo passageiro, você não sabe se você vai durar daqui 10 minutos, você vai estar vivo. E a sua alma para onde vai depois? A palavra diz: crê no Senhor Jesus, será tu e a tua casa.
Você vai ficar ouvindo esses pastores, esses pregadores, esses líderes de igreja que fica só passando a mão na sua cabeça, que vai abrindo exceções. Hoje eu encontro alguns crentes, na verdade, assim, que eu não sei se é crente, se é mundano, o que é, porque hoje eu vejo nas igrejas aqueles crentes com cabelo pintado, roupa, nossa, coisa de moda, esquece, veja as pregadoras, missionárias subindo em cima do palco, parece que é uma passarela, esqueceu não sabe o que é lascívia, porque senão não se vestia dessa forma que se veste, o lugar de respeito na casa de Deus, vai lá para chamar atenção, é isso que se quer? Ou que vejo isso é hoje, e daí vai abrindo essas concessões, pastor não vem pregar a verdade, doutrinar, não, fica ali, não, vamos ter paciência, senão vai espantar a alma. Você quer que espanta, que fique a pessoa ali, a alma vai para o inferno? Não sabe repreender, não? No amor? Amor é verdade, não importa como ela vai ser dita. Cada um tem um estilo de falar. Eu sou curto e grosso comigo, não tem essa não. Ou é sim ou é não. Agora tem aqueles que tem, passa a mão no cabelinho, passa a mão, blá, blá, blá. Eu não sou assim. O Senhor me deu isso, eu estou retornando do meu jeito o que Ele falou. Porque o Espírito está sujeito ao profeta. Se Ele confiou a mim, é isso que o Senhor me deu. Então, em nome do Senhor Jesus, aceite essa colherzinha de chá que o Senhor está dando para nós hoje. Para que a gente se arrependa, para a gente olhe os nossos erros, comece a olhar para os nossos filhos, para a nossa parentela e ser duro na palavra. Porque não tem segunda chance, é uma chance só. Então entendam que é por amor. E que Jesus amou nós de tal maneira que morreu na cruz por nós. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, o segundo que estava na cruz, o Senhor teve misericórdia, ele reconheceu, ele confessou, na verdade, que ele era malfeitor, que tudo que ele tinha feito errado, ele admitiu que era nada mesmo. E o Senhor reconheceu que ele estava pedindo perdão. E a misericórdia dele alcançou. É isso que o Senhor quer para a nossa vida. E veja que a palavra se cumpre hoje, vai se cumprir amanhã. Que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Naquele tempo, aquele dia era sexta-feira. Para os judeus, depois que o sol se põe, não pode fazer mais nada. Imagine quanto que bateram no Senhor Jesus, para que ele não aguentasse resistir para que ele resistir passar das 6 da tarde, porque não podia fazer mais nada, o corpo não podia ficar pendurado lá. É por isso que o Senhor levou ele antes. Mas isso é que ele falou: eu vou te esperar no meu reino. Foi antes preparar, que já estava preparado, foi arrumar, foi só receber. É isso que o Senhor quer fazer com você também. Busque a presença de Deus, não troque essa graça por nada. Olhe no espelho todo dia para se comparar que lado que você está. Coloca um prumo de pé na sua vida, você está torto para cá, está torto para lá, está faltando orar, está faltando jejuar, está faltando pedir perdão, está precisando esvaziar da sua soberba, do que você acha que você é o cara, que você é a pessoa. Encha de humildade, busque a presença de Deus, dobre esse joelho, clame a Deus enquanto é tempo. Ore para os seus familiares, que o favor que Deus fez para nós, nunca nós conseguiríamos pagar. É essa palavra que Deus falou comigo. Eu achei estranho falar dos malfeitores, do agradecimento, porque ele nem teve tempo de agradecer. Veja a misericórdia de Deus como é que é. Então, fica dessa forma para vocês. Eu não sei o que está precisando, a quem que você está aconselhando, sendo aconselhado. Um deles ficou aconselhado com o mundo lá, blasfemou do Senhor Jesus. E a misericórdia de Deus estava para ele também. O Senhor Jesus não é educado, ele não vai forçar a amizade para você ir para o céu. Ele vai, eu vou à porta e bato. É como se estivesse num ponto de ônibus esperando o busão. Você que tem que dar o sinal, é para onde que você quer ir. O motorista vai parar, se você quiser, você sobe. Então a decisão é sua. A decisão é somente sua. E nós somos muito gratos a Deus. Nós temos que ser gratos todo dia, a cada instante. É isso que o Senhor quer de nós, que nós nos se arrependa, que nós reconheçam que Deus amou nós de tal maneira
que deu o seu próprio Filho Jesus para que morresse por nós. Aquele que se tornou o inocente, o Cordeiro de Deus, o sacrifício, se tornou o maior pecador do mundo para salvar todos nós naqueles segundos que ele estava na cruz. Ele assumiu todo o pecado do mundo, naquele instante ele se tornou o maior pecador do mundo por causa de nós. E nós somos muito ingratos, porque somos carne, somos fracos. Não, a gente tem que dar o nosso passo também. As decisões são nossas, a gente tem que escolher. Então, quando você começa a analisar a palavra, porque nosso Deus, ele é infalível, ele está atento para ouvir o nosso clamor, ele quer que nós dependemos dele, ele quer que nós sejamos totalmente dependentes, porque ele é Pai, ele não é Deus, eu sou o dono de tudo, ele é dono de tudo, toda a soberania dele, mas ele quer que você reconheça que ele é Deus, que ele é o Criador, que ele nos ama, entendeu? E presta atenção onde você está indo congregar também, se não está lá um comércio também, porque a palavra fala que muitos pregariam por causa disso, por causa daquilo, e tem que escutar ainda alguns falar que, então, pastores pregando que Jesus, se voltasse na entrada triunfal de Jerusalém, ia voltar montado numa Ferrari. Que absurdo isso. Jesus voltou em cima de uma jumentinha porque está escrito na palavra, e a palavra não volta atrás. A promessa tem que se cumprir, como foi dito no livro de Zacarias, que Jesus voltaria montado numa jumentinha. Então tem que se cumprir, não tem que ficar inventando essas loucuras aí, usando aqueles relógios dourados, de 1 quilo no bolso, sapato brilhante, cabelinho de mano de quebrada, essas coisas que é só vaidade. Então, nós precisamos estar firme na palavra, observando quem é que está pregando, porque a palavra de Deus é infalível, e tudo nela, tudo se cumpre. E eu prefiro que você entenda que Jesus Cristo fez a promessa: busca meu reino e a sua justiça, as outras coisas acrescenta. Não precisa fazer essas loucuras de fazer 1500 dias de busca, não sei do que, 15 dias de oração, não sei o que lá, tanta coisa que a negada inventa hoje, que traz do mundo para dentro da igreja, em vez de levar a palavra da igreja para fora. Porque está escrito na palavra assim, em Zacarias 9:9, alegrai-se muito de Sião, exulte Jerusalém, eis que seu rei vem a você justo, humilde, montado num jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta. Essas são a profecia que tem que se cumprir. Por isso que Jesus veio humilde. Ele veio humilde, veio tão humilde que nasceu numa manjedoura. E hoje, se vê essas missionárias, essas pregadoras que ficam anunciando em cima do púlpito, vem com roupa de moda, etiqueta, usa umas roupas de mundana, sabe? E esquece quem é que dita a moda no mundo hoje, é o cão. É o diabo que faz isso. Por isso que a maioria dos editores de moda são tudo afeminados. Nada contra, mas presta atenção. Esquece que o pecado de lascívia, nem sabe talvez o que é lascívia, e está pregando com essas roupas aí em cima do púlpito. Cantores cobrando milhares de reais para fazer uma apresentação na igreja, sabendo que o dom vem de Deus, está se misturando com músico mundano, que em vez de louvar a Deus, louva o mundo. É isso que estão querendo, cachezinho, hotelzinho 5 estrelas, buscar de avião, 500 toalhas para jogar no rospinho. Não sei se é isso que vocês estão querendo. Cabelinho hoje dos jovens que administra louvor na igreja, pintadinho de vermelho, pintadinho de azul, cabeça pintada de roxo, uma roupa que tem nada a ver coisa com a outra, em vez de levar a igreja para fora, traz o mundo para dentro da igreja. Depois quer que Deus continue operando as maravilhas que ele fazia, por exemplo, há 40 anos atrás, quando eu entrava na igreja. Quando eu entrava na igreja 40 anos atrás, eu via as irmãs separadas num canto, orando num lado, ali as irmãs do grupo de oração, os jovens do louvor ali também, buscando a presença de Deus, para que ele ministrasse um louvor forte, com poder de libertação, porque Deus habita no meio dos louvores, né? Então você vê essas coisas, hoje fica aterrorizado assim, porque hoje não tem mais no culto lá uma pessoa sendo liberta, porque eu entrava na igreja, eu tinha até medo, eu era moleque, não conhecia muito ainda, eu entrava na igreja, eu ficava com medo, ficava um demoniado do meu lado e capotasse lá, não sabia o que eu fazer. Não, hoje está em cima do louvor, louvando lá, rebolando em cima,
que nem esses cantores do mundo aí, ó. E acho que Deus se agrada disso e o pastor tem, não posso repreender porque eu vou perder a alma dele. Esse não é dono da alma dele não, a alma dele é o Senhor Jesus. Você tem que pegar a palavra para ele entender. E essas irmãs que estão misturadas no mundo aí também, que fiquem prestando atenção na roupa, porque a palavra fala que a gente tem que se vestir com modéstia, entendeu? Com modéstia. Essa é a condição que a gente tem que servir a Deus na igreja, se comportar com respeito dentro da igreja. Hoje entra na igreja, celular, fecha esse negócio, desligue. Você tem uma semana para curtir, você vai ficar na igreja 1 hora, 2 horas, 1h30 na igreja, 1h30, você vai com o celular ligado? Que falta de respeito com isso. Ou você está mais interessado na notícia que vai vir de um amigo, de um colega, de uma informação que você precisa, ou da palavra que vem do céu? Comece a colocar na balança o que você está precisando. Porque em tudo isso, os pastores que estão na liderança da igreja, os ministros, ele não pode abrir essas concessões, não. Porque veja que ponto que está chegando a igreja hoje. Não tem mais autoridade. O inferno está quase reinando na igreja. Eu, quando era moleque, eu era católico, eu assisti isso. O Papa Paulo VI diz assim, que o reino a fumaça do inferno já tinha entrado no reino da igreja. Eu consigo ver isso hoje. Ele falou em 1960, mais ou menos. Então, veja que coisa que vocês estão buscando. Buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que sejamos arrebanhados por pastores que pregam a verdade, sempre, com amor e a demonstração. Sempre que possível, sejamos gratos a Deus por tudo, porque Ele nos fez, até o presente momento, de ser dignos de dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até nos aqui ajudou o Senhor. Essa que precisamos ser gratos. Por isso que esse culto hoje é um culto de agradecimentos a Deus, entendeu? Porque nós, na nossa carne, somos ingratos mesmo, somos ingratos. Então, para quem comece a reparar para quem está dando ouvido, para quem está ouvindo, porque as ofertas do mundo vêm a todo instante na nossa vida. A todo instante vem as promessas da nossa vida. E quem que está falando essas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus, que não te acusa em nada? O mesmo que falou para Eva, entendeu? Fala hoje, isso aqui não tem problema, isso aqui não é uma boa pessoa, ela não vem mais na igreja. Você quer que ela vá na igreja ou quer ela vá para o céu? É isso que você tem que pregar. Então presta atenção você, pregador. Dobra o seu joelho e peça a orientação do céu. E não para agradar o povo, passar a mão na cabeça. Eu sei que não agrado todo mundo não, mas eu prefiro agradar a Deus do que Ele me dá, do que agradar aqueles que tentam me agradar com coisas que não tem nada a ver. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E o agradecimento é para tudo. Então é hora de agradecer a Deus. Então nós vamos orar. Glorioso Deus e eterno, em nome do Teu Filho amado Jesus, mais uma vez, te pedimos e te agradecemos, Senhor, que o Senhor tem nos ajudado até o presente momento em tudo. Nós te damos graças, nós te damos glórias pelos livramentos que o Senhor fez na nossa vida, dos nossos familiares, Senhor. Coisas que os nossos olhos não conseguiam ver, mas os Teus vê todas as coisas. E nos livrou de muita coisa, Senhor. Livrou-nos do vício, livrou de uma enfermidade, de um acidente. Tantas coisas o Senhor fez, Pai. Pelas libertações que o Senhor tem feito. E fará também, enquanto fomos firmes e fiéis a Ti, Senhor. Porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que o amor do Senhor excede a qualquer amor do mundo. Como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E as promessas são aqui: aquele que crê e for batizado será salvo. Porém a palavra fala que crer e ser batizado. Crer é uma palavrinha tão pequenininha, só que quando você crê, você começa a fazer a vontade de Deus, que é a obediência e a adoração. Se você obedece, você batiza. Se você quer obedecer também, você permanece firme e vai até o fim. É isso que Deus quer de você. E que você anuncie as boas novas, as mudanças que Deus fará na sua vida, que fez e fará, transformando a cada um de nós, para que naquele dia nós fomos
contados no livro da vida. Essa é a palavra que Deus nos dá. Guarde no fundo do teu coração e abençoe a quem você puder, ajude quem você puder, porque quando você pode fazer o bem e você não faz, a palavra fala que você peca. E no nome do Senhor Jesus, então, esse amor que transpassa qualquer limitação do ser humano, o amor que Deus teve por nós, esteja no nosso coração. Somos gratos ao Senhor Jesus também, porque Ele que morreu por nós. Essa é a palavra. Deus seja eternamente louvado. Amém.